O ar estava parado, como se o mundo inteiro tivesse exalado uma última respiração úmida e fétida. Pedro acordou com o gosto de ferro na boca, o tipo de ferro que vem de morder a língua durante um pesadelo que não termina. Seus olhos se abriram para o teto do quarto, mas algo estava errado desde o primeiro piscar. As rachaduras nas vigas pareciam veias pulsantes, inchadas e vermelhas, como se o concreto respirasse. Ele piscou de novo, e o quarto se inclinou ligeiramente, não o suficiente para cair, mas o bastante para fazer seu estômago revirar. O relógio na mesinha marcava 3h17 da manhã, o horário dos mortos, como sua avó costumava sussurrar antes de morrer, engasgada com o próprio vômito em uma cama de hospital que cheirava a urina e desinfetante. Ele se sentou devagar, as molas do colchão rangendo como ossos se partindo. O quarto era familiar, paredes descascadas de um apartamento alugado em uma favela de Recife, onde o barulho da rua nunca parava. Mas naquela noite, nada. Nem o latido distante de um cachorro, nem o ronco de motos. Silêncio absoluto, exceto por um gotejar baixo, ritmado, vindo do banheiro. Pedro engoliu em seco, sentindo a saliva grossa descer como gosma. Só um cano furado, murmurou, mas sua voz saiu fraca, engolida pelo vazio. Ele se levantou, os pés descalços tocando o piso frio, e cada passo ecoava como um tapa na carne nua. O banheiro era uma caixa de azulejos quebrados e mofo, iluminado apenas pela luz fraca de uma lâmpada nua que piscava como um coração falhando. O gotejar parou quando ele entrou, e o ar se encheu de um cheiro, não de esgoto, mas de algo pior. Carne crua, exposta, como se alguém tivesse aberto um peito e deixado o coração bater ao ar livre. Pedro acendeu a luz e a lâmpada estourou com um pop agudo, mergulhando o espaço em trevas absolutas. Ele tateou a parede, os dedos roçando algo úmido e viscoso que não era tinta descascada. Era quente, pulsante. Um sussurro veio da pia, não palavras, mas um som como respiração ofegante, entrecortada por um gorgolejo úmido. Pedro congelou, o coração martelando nas costelas como um prisioneiro tentando escapar. — Quem está aí? Perguntou, a voz tremendo como uma criança medrosa. O sussurro respondeu, não com som, mas com movimento. Algo se arrastou na escuridão. Um arranhar lento de unhas contra a cerâmica, aproximando-se da borda da banheira. Ele podia sentir o cheiro agora, mais forte, misturado com bile e podridão doce, como frutas apodrecendo em um porão esquecido. Sem pensar, Pedro recuou para o quarto, batendo a porta do banheiro com força. O trinco não pegou, nunca pegava. O apartamento era uma merda. Mas o impacto pareceu satisfazer o que quer que estivesse lá dentro, pois o arranhar parou. Ele correu para a janela, abrindo as cortinas puídas com mãos trêmulas. A rua lá embaixo era um abismo negro, sem postes de luz, sem sombras de pedestres. Apenas escuridão, densa como óleo, e no meio dela algo se movia, uma forma baixa, quadrúpede, rastejando devagar em direção ao prédio. Não era um cachorro, as pernas eram longas demais, dobradas ao contrário, e a cabeça... Deus, a cabeça pendia para o lado, como se o pescoço tivesse sido torcido em um laço. Pedro recuou, tropeçando na cama, e caiu de joelhos. O telefone. Onde diabos estava o telefone? Ele vasculhou a mesinha, os dedos encontrando apenas poeira e um maço de cigarros amassado. O arranhar voltou, agora do outro lado da porta do banheiro, mais insistente, como se garras testassem a madeira fina. E então, um riso. Baixo, gorgolejante, como bolhas de sangue subindo por uma garganta afogada. Não era humano, era faminto. Ele se arrastou para o corredor, o apartamento parecendo maior agora, as paredes se esticando como elásticos prestes a romper. A porta da frente estava entreaberta. Ele jurava que havia trancado, sempre trancava, desde que viu o vizinho enforcado no patamar.
o corpo balançando como um pêndulo, os olhos vidrados fixos no vazio. Mas agora a porta rangia devagar, convidando. Do lado de fora, o patamar estava escuro, mas ele ouviu passos, não pés, mas algo mais pesado, como carne nua, arrastando-se sobre concreto, deixando trilhas úmidas. Pedro empurrou a porta, querendo fugir, mas o que viu o paralisou. O corredor não era mais o mesmo. As paredes estavam cobertas de uma membrana fina, translúcida, como pele recém-formada, pulsando com veias azuis que se contraíam. E no fim do corredor, agachada, a coisa. Ela era o que havia rastejado na rua, mas maior agora, inchada como se tivesse se alimentado no caminho. O corpo era uma massa disforme de carne cinzenta, braços longos terminando em mãos, com dedos que se multiplicavam como raízes. E a cabeça? A cabeça era o pior. Sem olhos, apenas uma boca que ocupava metade do crânio. Dentes irregulares, serrilhados, pingando saliva espessa que corroía o piso com fumaça acre. Ela ergueu o queixo, farejando o ar, e um tentáculo, não, uma língua, se estendeu, lambendo o ar em direção a ele, provando o medo. Ele gritou, um som primal que rasgou sua garganta e correu de volta para o quarto, batendo a porta e empilhando a cômoda contra ela. O impacto veio segundos depois. Um baque surdo, seguido de um estalo como costela se quebrando. A madeira rangeu, lascas voando para dentro do quarto. Pedro se encolheu no canto, os joelhos contra o peito, sussurrando orações que sua mãe lhe ensinara antes de ser estuprada e jogada em um beco. O corpo encontrado dias depois, inchado por vermes. Por favor, não, ele choramingou, mas o riso veio de novo, agora ecoando de todos os lados, da janela, da cama, do teto. A cômoda deslizou devagar, centímetros por vez, como se mãos invisíveis a empurrassem. Então, ela irrompeu. A coisa não entrou pela porta, mas pelo teto, o reboco se rasgando como pele, caindo em pedaços úmidos. Ela desceu de cabeça para baixo, as pernas presas nas vigas como aranhas. A boca se abrindo em um berro silencioso que fez o ar vibrar. Ondas de pavor puro que paralisaram os músculos de Pedro. Ele sentiu o cheiro dela agora, impregnado em sua pele. Decomposição viva, como se o corpo apodrecesse de dentro para fora, mas continuasse se movendo, se multiplicando. Ela caiu sobre ele, o peso esmagador prendendo suas pernas, os dedos se enroscando em seus braços como cipós vivos, perfurando a carne com espinhos que injetavam algo quente, venenoso, que queimava as veias. Pedro debateu-se, sentindo a pele se rasgar, o sangue jorrando em arcos quentes. A boca se aproximou de seu rosto, o hálito fétido de enxofre e entranhas, e ele viu dentro, não escuridão, mas um vazio estrelado, um abismo onde almas gritavam em silêncio eterno, estendendo mãos esqueléticas para puxá-lo para baixo. O primeiro dente cravou em sua bochecha, arrancando um pedaço de carne com um som de raspar em osso. A dor era cegante, mas pior era o som. Seu próprio grito, misturado ao gorgolejo dela, como se ela comesse não só o corpo, mas a essência, os medos, as memórias. Ele viu flashes. A infância pobre, o pai bêbado batendo com um cinto, a namorada que o deixou por um traficante e seu corpo depois encontrado mutilado. E agora isso. O fim não como alívio, mas como eternidade de fome. Ela mastigou devagar, os dentes triturando tendões, sugando o sangue como se fosse vinho doce. Pedro sentiu seu corpo enfraquecer, os membros pesando como chumbo, mas a mente permanecia acordada, forçada a assistir. A coisa não matava, ela transformava. Ele sentiu algo se mexer dentro dele, um broto crescendo nas entranhas, esticando a pele do abdômen até romper, revelando brotos pálidos de carne nova, olhos cegos piscando no escuro. Quando o sol nasceu, ou o que restava dele, um brilho cinzento filtrado por nuvens de enxame, o quarto estava vazio.
Apenas manchas no piso, pegajosas, e um arranhar distante vindo da rua. Pedro não estava mais lá. Ou melhor, estava rastejando agora, faminto, a boca se abrindo em um sorriso serrilhado. Ele desceu as escadas, o corpo se contorcendo em ângulos impossíveis, farejando o ar por mais presas. A favela acordava devagar, vizinhos bocejando em varandas, alheios ao que se aproximava. E você, leitor, ouço gotejar no seu banheiro. É só um cano ou algo provando o seu sangue, esperando a hora de 3:17 para nascer de novo?